queria então ler com você o texto bíblico, depois pedir que Deus aplique ao nosso coração o texto que nós vamos ler. Deus quer falar com a gente, Deus tem uma palavra para mim, para você. E esse texto é um texto assim tão conhecido das Sagradas Escrituras, mas é interessante, né? Enquanto me preparava, e Rosângela tem razão, né? A gente gasta tempo mesmo, né? Eu acho interessante, porque mesmo que seja um texto tão conhecido, para preparar esta reflexão, este sermão, eu gastei ainda algumas horas mais, apesar de já ter conhecimento do texto e muitas das verdades que quero compartilhar, já estar em meu coração, de maneira especial, eu me debrucei um pouco mais e gastei um pouco mais de tempo. Isso não significa que vocês vão ter que ficar me ouvindo todo o tempo que eu gastei para falar, né, para prepará-lo, né? Fique tranquilo. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e você ouvisse a leitura do texto que eu vou ler. Depois você vai poder ficar com sua Bíblia aberta aí, mas eu queria que você fechasse seus olhos e ouvisse, porque eu creio que Deus quer falar com você de um modo muito peculiar, particular. Então, abra aí os seus ouvidos, sua mente, e presta atenção no que o texto sagrado diz. Diz assim o evangelista Marcos, narrando as palavras de Jesus. Então disse-lhes Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vamos orar? Paizinho, esta é a tua palavra, palavra viva, eficaz, palavra poderosa, palavra que pode, Deus, produzir em nós frutos de arrependimento e nos levar, Senhor Deus, para um estágio mais excelente. Por isso eu oro em favor de mim e de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste templo, mas também aqueles que estão, Pai, através das redes sociais, participando, ouvindo, que a tua palavra, ministrada através do teu Santo Espírito, possa atingir o coração de cada um de nós, a fim, Deus, de fato sermos despertados para estas verdades contidas na tua santa e bendita palavra. Oro assim, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Antes de entrar nesses versos que li, eu queria ler com você o verso de número 14, que é nesse momento que Jesus chega no meio dos discípulos e lhes dá uma palavra introduzindo aquilo que ele acabou de falar. E exatamente porque Jesus tinha para eles uma palavra poderosa, uma palavra que revelaria a natureza do reino de Deus, e esse é o tema da nossa mensagem nesta noite, a natureza do reino de Deus. Jesus chega para eles e fala algo importante e interessante que eu e você também precisamos ouvir. Então, Marcos narra assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, lembre-se, isto é pós-crucificação, pós-ressurreição. Jesus já tem um corpo ressurreto, e ele então aparece para vários dos discípulos, e por fim ele aparece aos 11 porque Judas já havia se suicidado. Então finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração,
porque não deram crédito aos que tinham visto, digo, aos que o tinham visto já ressuscitado. É interessante, antes de Jesus chegar para os discípulos e falar a eles a respeito dessa natureza maravilhosa do reino de Deus, Jesus foi lá e deu um puxãozinho de orelha neles. Eu acho interessante, irmãos, que o texto usa uma expressão no grego, não é? A língua usada, não é, para registrar esse momento é o grego, e então o que Marcos usa aqui é o termo esclerocardia, ou seja, o que está traduzido aí na sua Bíblia por dureza de coração é esclerocardia. Não parece nome de doença? Por exemplo, tem uma doença aí que está matando muita gente, a tal da arteriosclerose. A arteriosclerose é uma das principais doenças do mundo e ela pode culminar em duas coisas: ou um infarto ou derrame. E aí quem lida com isso no dia a dia, né, Tati? Que já teve ali, sabe bem como é esse negócio. Então, olhe bem, a semelhança dessa arteriosclerose é a esclerocardia. Porque Jesus, ele chega e repreende-os, dizendo: olha, vocês são duros de coração. Vocês não creram, não acreditaram na palavra que lhes foram entregue. E quando Jesus fala isso, Jesus os está reprovando, não é? Repreendendo, censurando-os, porque eles tinham ouvido da boca das Marias, a boca dos outros discípulos ali, a caminho de Emaús, que já tinham presenciado o fato de que ele estava ressurreto, e os discípulos não tinham acreditado, eles estavam ali duvidosos, temerosos, apesar de tudo. E Jesus está os repreendendo, irmãos, porque a falta de fé, a incredulidade, e aqui Jesus, quando fala com eles sobre incredulidade, Jesus está falando sobre infidelidade. A palavra usada para falta de crença, falta de acreditar, é sinônimo de infidelidade. Eles foram infiéis. Ao não crer em Jesus, estamos sendo infiéis. Ser incrédulo é ser infiel. Infiel ao Senhor, infiel aos planos de Deus, infiel ao propósito de Deus. Por isso, eu e você precisamos ficar atentos, não é? Àquilo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente perceber se a gente também não está sendo alvo dessa esclerocardia. É interessante que só esse termo daria uma mensagem, não é verdade? A gente poderia falar sobre o que é a esclerocardia do ponto de vista... Não existe essa doença, tá, irmãos? Eu estou inventando, né? No mundo espiritual existe. Fisicamente, a medicina não trata disso. Mas Jesus, ele aponta para essa doença, além de falar da apistia, que é essa incredulidade, essa infidelidade revelada. E é nesse contexto em que Jesus fala dessas duas doenças que podem sobrevir a nós, que ele então vai falar sobre a natureza do reino de Deus. E é interessante, não é? É importante para que a gente viva de fato o ideal de Deus, que a gente cuide das nossas enfermidades. E é por isso que eu introduzo esta palavra dizendo isso. Nós precisamos ficar alertas e atentos para ver se a gente não está sendo incrédulo e duro de coração com relação à revelação do Senhor Deus. Muitos de nós serão privados da graça, da bondade, do privilégio de viver a natureza do reino de Deus em nós, de participar dessa natureza do reino, de ver os frutos da natureza do reino, por conta dessa dureza de coração e por conta da incredulidade. Então, irmão, fica aqui o desafio para mim e para você, lidarmos com isso. Eu estou fazendo, nesses dias,
aquele check-up, né? Todo ano tem que fazer o check-up. Estou fazendo o check-up. Peguei os exames, o resultado dos exames de sangue. Quando for falar com dona Fernanda, doutora Fernanda, ela vai puxar a orelha. Isso que eu nem fiz ainda, não é? Os outros exames que tenho que fazer, mapa, Doppler, não é? E outras coisas mais. Esses dias pifou lá o elevador do edifício e a gente teve que subir de escadas. E está me ajudando, eu acho que vou continuar subindo de escadas, porque se eu for fazer a tal da esteira lá, né, o exame da esteira, sem dar uma preparada aí, eu acho que eu vou pagar mico. Por que eu estou dizendo isso? A falta de preparo, falta de cuidado com a saúde física leva a gente para essas experiências. E quando espiritualmente também a gente fica desleixado e as doenças começam a acontecer na vida da gente de forma espiritual, a gente perde o privilégio de viver na intimidade do relacionamento com Deus, coisas tremendas e maravilhosas. Este ano de 2023, nós estamos dando ênfase ao seguinte tema: vivendo a unidade do corpo de Cristo através dos propósitos que como igreja nós temos, os valores que estão ali pregados naquela parede que todo domingo a gente vê. A adoração, a comunhão, missões, serviço e discipulado. Nesse mês de fevereiro e março, nós estamos dando ênfase à comunhão. Você já deve ter percebido que os estudos de célula estão apontando para isso, algumas das mensagens que nós estamos ouvindo estão apontando para isso. A partir do mês que vem, abril e maio, nós vamos falar sobre a adoração. Você vai estudar sobre adoração, você vai ouvir mensagens sobre adoração. E é nesse contexto de olhando para aquilo que é a natureza nossa como igreja, que nós queremos viver a natureza do reino de Deus. Quando nós identificamos esses valores e propósitos, nós não estávamos simplesmente preenchendo uma cartilha qualquer, atendendo a expectativa moderna, nada disso. Nós estamos realmente professando a nossa fé, nós acreditamos naquilo. Amém? Misericórdia. Amém? Você crê naquilo que está lá pregado naquela parede? Aquele é o nosso estilo de vida, a gente quer viver para que aquilo seja realidade na nossa vida, e em sendo realidade, nós de fato possamos dar evidência da graça de Deus. E é nesse contexto que eu e você viveremos, no contexto da natureza do reino de Deus, que é manifesta de algumas formas, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a natureza do reino de Deus, ela exige que os seus discípulos, ou os discípulos de Jesus, sejam arautos. Você é cidadão desse reino, do reino eterno? Todo cidadão do reino de Deus é um arauto. E é isso que Jesus falou. Esse é o termo que Jesus usa. Quando Jesus diz assim, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está dizendo que nós devemos ser arautos. Pregar aqui, apregoar, é ser arauto. É ser aquele representante. Nós, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, somos aqui na terra os arautos, aqueles que devem anunciar entre aqueles que aqui estão as boas novas. E você vai pensar, mas o que é ser um arauto? Arauto, irmão, é aquela pessoa que apregou, é qualquer pessoa que apregou, que prega, não é que fala, ou isto é, trata-se de uma pessoa que é enviado como mensageiro. Lá na monarquia passada, lá nos tempos passados, na Idade Média, esta pessoa, ela era usada para fazer os anúncios, as publicações solenes. Eles anunciavam a paz ou anunciavam a guerra.
Nos dias de hoje, né, e na monarquia moderna, o arauto, ele apregoa, por exemplo, casamentos reais, ele faz aclamações referente à vida dos reis e tal, e enfim. O arauto é um representante do reino, é um representante do rei. E quando Jesus usa esse termo, ele está dizendo que nós devemos ser a voz dele. É interessante porque na Idade Média, né, nos anos passados, nos séculos, milênios passados, é muito difícil que o rei tivesse o contato que tem hoje. Com a mídia, o rei pode ir lá e, através da mídia, ele fala com os seus súditos. Mas, naquele tempo, não era assim, não tinha isso. Então, ele, mais do que nunca, precisava do arauto. Entenda, arauto é aquela pessoa fundamental, e a natureza do reino de Deus exige que haja arautos, e nós precisamos ser esses arautos do Senhor. Deus conta comigo, e Deus conta contigo, para que nós sejamos os seus arautos, os seus representantes, aqueles que apregoam, aqueles que anunciam as boas novas que Jesus está aqui dizendo. E quando Jesus diz, olha, ide, que está traduzido por ide, não é? Jesus, na verdade, está dizendo o seguinte, quando ele usa a palavra que foi traduzida por ide, ou indo. O que Jesus está dizendo é, olha, é o seguinte, no seu modo de se conduzir, no seu modo de ser e de agir, na sua jornada aqui nessa terra, nesse caminho que você está trilhando aqui na terra, indo, vivendo, sendo discípulo meu, representante do reino de Deus aqui na terra, você precisa pregar, você precisa anunciar. E anunciar a quem? Anunciar a aqueles que neste mundo vivem, que nesta terra vive, que neste planeta vive. O termo usado aí, mundo, está se referindo, indo por todo o mundo, está se referindo às pessoas desta terra. Então, irmão, indo para o nosso trabalho, indo para a sua faculdade, indo lá para o seu colégio, indo no supermercado, indo para o posto de gasolina, indo, vivendo, nesse percurso de ser um ser humano que vive aqui na face da terra, e é você um discípulo de Jesus, seja arauto. Jesus conta comigo e contigo para que a gente seja esse arauto, para que a gente possa anunciar as boas novas dele, as boas notícias que ele, Jesus, tem. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, esse não é o privilégio de um grupo especial de pessoas, de uma casta mais elevada, de uma casta não é superior, não. Primeiro que cristão não tem casta, somos todos filhos de Deus, amém? E como você sabe, pai não tem filho predileto, Deus também não tem filho predileto. Pastor Jean não é um filho predileto de Deus. Todos nós somos iguais, e na condição de iguais, precisamos, com ousadia, ser esses arautos. Deus conta com você. Você pode chegar a lugares que outros não podem. Quantas pessoas o Paulinho encontra durante a semana? Indo para fazer as entregas, voltando, como é o nome lá do personagem lá do Celebrar? O do Loanda? Isso. Voltando para casa, ele vai encontrar pessoas. Essas pessoas são as pessoas que o texto sagrado está dizendo. A multidão. O termo usado aqui para mundo é usado para se referir aos habitantes da terra, mas também para se referir à multidão incrédula. A multidão que ainda não crê. E a palavra usada é a mesma usada lá quando Jesus repreende os discípulos dizendo, vocês foram infiéis, vocês estão sendo infiéis quando tem essa postura. Porque não crer no testemunho de Jesus é fazer de Deus um mentiroso, já diz
apóstolo João em uma de suas epístolas. Portanto, a primeira. Portanto, irmão, irmã, querido, querida, nós precisamos entender que a natureza do reino de Deus exige que eu e você sejamos arautos. Ah, mas eu não quero, não tem querer, nós somos arautos. Deus, Ele nos colocou esta função como obrigatória. Todo discípulo de Jesus é um arauto, porque afinal de contas o próprio Jesus é esse arauto maior. Para quê? Como disse, para pregar as boas novas, para anunciar as boas novas a esse povo. E aí talvez você diga, mas o que é boas novas? O evangelho, não é? O termo que a gente usa, o evangelho, às vezes a gente não sabe o que significa. O que é evangelho? Aí responde lá, não é, o candidato que deseja ser pastor. O evangelho são as boas novas. Boas novas o que é? As boas novas do reino. Mas o que isso significa? Significa as boas novas do reino de Deus que acontecerão em breve e subsequentemente. Também se refere a Jesus como o Messias. E desde que Jesus aqui pisou, ressuscitou, na nossa pregação as boas novas incluem anunciarmos a Cristo Jesus como Senhor. Irmão, o Evangelho tem a ver com compartilhar a todos as pessoas do planeta chamado Terra, que o Deus Todo-Poderoso as ama tanto que enviou o seu único Filho para morrer na cruz em favor de cada uma delas, assim como fez conosco. É isso que eu e você, o arauto do Senhor, precisamos fazer. É isso que eu e você, irmão e irmã, representantes de Jesus, discípulos de Jesus, precisamos fazer através de nossas vidas, indo. Às vezes a gente entende que pregar o evangelho é tão somente pegar, não é, uma Bíblia, pôr debaixo do braço, pegar uns folhetinhos e sair entregando por aí. E aí algumas das pessoas dizem assim, eu não sei fazer isso. Eu me lembro que uma das minhas lutas na adolescência e no início da juventude era exatamente, eu não sou evangelista, não sei pregar o evangelho. E ser um arauto não tem a ver com ser ou não evangelista. Meu dom não é de evangelismo. O dom de evangelismo em mim é fraquinho. Se você for ver, parece lá embaixo. Mas eu entendi ao longo da minha caminhada cristã que eu preciso, como arauto de Cristo, como representante do Rei, eu preciso anunciar as boas novas de Jesus Cristo, a boa notícia que Ele veio trazer a este mundo. O reino de Deus chegou até nós, a maldição que estava reservada a nós, agora não tem mais lugar, porque Cristo veio nos resgatar, nos redimir. Eu preciso anunciar, não importa se o meu dom é disso ou daquilo, o meu dom é um dom de exortação. Isso é o dom principal meu, mas não importa. Os outros dons diaconais, eles estão aqui, não tem evangelismo, mas esses dons outros servem para que eu, enquanto arauto, possa fazer o anúncio. E isso, irmão, é para todos nós. A natureza do reino de Deus exige que eu e você sejamos arautos. É por isso que quem entende isso, ele já sai compartilhando de Jesus. Ele nem conhece muito da palavra de Deus, mas ele conhece do Deus da palavra. E então, como ele teve essa experiência, ele compartilha com os outros. Esse é o primeiro aspecto da natureza do reino de Deus. O segundo aspecto que quero compartilhar com você é que a natureza do reino de Deus, ela prioriza a salvação. É isso que nós vemos no texto. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A razão de Jesus descer a esse mundo e viver a vida aqui na terra é para que todo ser humano pudesse ter acesso à salvação. A razão do Senhor Jesus, não é, formar a sua igreja, a igreja dele,
é para que esta mensagem continuasse sendo levada a todas as pessoas. E as pessoas então tivessem a oportunidade de acreditar. E crer aqui, irmãos, não é quando ele diz quem crer, é isso que o texto sagrado está dizendo. Quem acreditar, quem tomar como sendo de fato verdade isto, esta pessoa que realmente acredita em Jesus, que realmente coloca a sua vida em Jesus, essa pessoa será salva. E é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos dizer, olha, existe uma boa notícia. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos resgatar, para nos restaurar. E aqui, irmão, eu quero dar para você, crente em Jesus Cristo, um homem de Deus, mulher de Deus, uma boa notícia na boa notícia. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa ser arauto, você só precisa falar. Você só precisa anunciar, você só precisa verbalizar aquilo que é conhecido por você. Porque crer depende do indivíduo, acreditar depende do indivíduo que está ouvindo, é ele que vai decidir se quer tomar como verdade esta boa notícia que você está entregando a ele ou não. E é isso que o texto sagrado diz. A pessoa que crê toma como convicção e verdade o fato de que o homem, ele é impelido na sua alma, no seu espírito, a crer, a acreditar no Senhor Jesus Cristo como sendo o seu Salvador, como sendo aquele que o restaura. Isto é crer. E nós só precisamos anunciar, orar, e a gente rega a pregação com oração. Porque é isso que a gente vai aprendendo. Sabe aquele amigo que você tem, que você diz assim, só falta ser crente? Alguém tem alguém assim, não? Irmão, a gente rega isso com oração. A gente fala com Deus, dizendo, Deus, tem misericórdia, toca o coração dele, porque só o Espírito Santo de Deus tem o poder para convencer o ser humano do pecado, da morte e do juízo. Nós não. Mas nós precisamos pregar a ele. Lembra que Paulo vai dizer? Como crerão se não houver quem? Como crerão se não houver quem? Pregue. Como crerão se não houver quem se apresente como arauto, como anunciador, apregoador das boas novas? Como é que a pessoa vai acreditar se ela não ouviu que tem uma boa notícia? Por isso que o nosso papel é falar, é compartilhar, é ser o arauto, é anunciar, é contar às pessoas que existe uma boa notícia. Jesus veio, o Messias veio, o prometido veio, ele cumpriu o seu papel, a salvação está agora ao nosso alcance. Ele quer salvar, e quer salvar a todos, mas depende desse indivíduo crer, receber como verdade esta salvação. Pastor, mas qual é esta salvação? O que significa ser salvo? Significa ser tirado da condição de estar em perigo de destruição eterna. Nós todos os seres humanos, aqueles que já passaram pela terra, aqueles que estão aqui, aqueles que hão de vir, todo ser humano nasce pecador. É por isso que Paulo disse que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É por isso que Paulo diz que o pagamento, o salário pelo pecado, ou por causa da prática do pecado, é a morte, e morte eterna. Mas o Senhor Jesus se manifestou para nos livrar desta morte, morte que todo ser humano estava sujeito. E aqui, irmão, não é morte física tão somente, é a morte no sentido pleno, morte física, espiritual e eterna. Então, isto é salvação. É o livramento das penalidades no dia do julgamento messiânico.
Porque as Sagradas Escrituras, desde Gênesis, apontam até Apocalipse para o fato de que haverá um dia em que todos os seres humanos que pisaram esta terra precisarão se apresentar diante de Deus para serem julgados. Ser salvo significa dizer que eu e você, que cremos, que tomamos como verdade de que Jesus é o Filho de Deus, o prometido, aquele que haveria de vir e veio, que morreu na cruz, pagou a nossa dívida, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra do Pai, significa dizer que, porque cremos nele, nós estamos livres das penalidades do julgamento messiânico. Fomos salvos. Quando a Bíblia diz que você foi salvo porque você creu, ela está dizendo que você foi, de uma vez por todas, liberto, livre destas penalidades que alcançarão os que não creem. Aí vem de novo o apisteu, o infiel. Todo aquele que for infiel será condenado. E aqui, irmãos, é interessante que este condenado do texto, este condenado que está no verso que li com vocês, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Mas aquele, porém, que não crer, aquele que for infiel, será condenado. Condenado aqui, irmãos, é muito forte o sentido dessa palavra. Porque quem é que nos condena? É o próprio Jesus. Porque o significado da palavra usado, não é que absteu, que para nós aqui é traduzido por condenado, o sentido dessa palavra é o seguinte: condenado pelo exemplo, por tornar a maldade do outro mais evidente e censurável. Olhe bem, não é por causa de mim, porque minha vida, meu exemplo, minha conduta não pode fazer com que o outro indivíduo fique mais censurável, que o pecado dele fique mais evidente, que a maldade dele fique mais evidente. Mas Cristo pode. Então, quem não crer, quem for infiel à palavra de Deus, à revelação de Deus, às boas novas de Deus, será colocado como que frente ao espelho. E o espelho é Jesus. Quanto melhor é o espelho, pior para a gente, não é? A gente olha no espelho, aquele espelho caprichado mesmo, a gente começa a ver umas coisas que não queria ver. Olha os espelhos antigos, nem refletia direito, né? O cara achava que era o que queria. Mas agora não, esses espelhos de hoje, se você for olhar muito de perto, ele mostra os negócios que você não queria ver. Uma verruguinha aqui. Engraçado, eu tenho umas verruguinhas aqui, né? Tal, eu nem lembro que elas existem, mas é só chegar na frente do espelho e ele me lembra que elas estão ali. Sabe aquela cicatriz que você não gosta? Talvez um detalhe do seu rosto que você não gosta? Aí você olha no espelho, o Everton não, que ele já está melhor que eu, já está bem, ele já até raspa, né? Mas eu, o que eu fiz é que fica aqui ainda tentando ver se deixa alguma coisa, né? Está cada vez mais ralo, mas fico eu lá. Eu mesmo, essa semana, fui lá e cortei o cabelo, ó. Fica evidente algo que a gente não gostaria que fosse tão evidente. É isso que o texto sagrado está dizendo sobre ser condenado. O Senhor Jesus revelará quem somos. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Quando eu olhar para Jesus, Ele vai revelar tudo que eu sou. Toda a sujeira, toda a nojeira, não é assim? Jesus revela quem eu sou. Mas é interessante, porque eu estou em Cristo, eu estou perdoado. A minha ficha corrida é terrível. E quando chegar o julgamento e ela for lida, tudo que está lá, não é? Ao final vai ser pago. Jesus já pagou todos os meus pecados, porque eu recebi como verdade o fato de que Ele é o Filho de Deus, o Messias, o prometido, aquele que haveria de vir, que veio, que lá na cruz do Calvário levou sobre Ele todas as minhas mazelas, todas as minhas culpas. Então eu estou perdoado em Cristo Jesus.
Quando eu olhar para Jesus, o que vai refletir de volta é o próprio Jesus. Porque eu sou dele e ele é meu. Mas o texto sagrado diz que aquele que é infiel, aquele que é incrédulo, aquele que não toma como verdade esta revelação, esse indivíduo será condenado. Para esse indivíduo ficará claro, límpido, e para todos que olharem a sua maldade, como diz o texto sagrado, pelo bom exemplo de Cristo, vai ficar evidente a maldade que o indivíduo tem. Por isso, a salvação, ela é emergencial no reino de Deus. Por isso ela tem prioridade no reino de Deus. É por isso que você vai ler a Bíblia e você vê Deus trabalhando para salvar o homem. É por isso que Jesus vai revelar dizendo que o Filho do Homem veio senão para buscar e salvar o que está perdido. Sabe, irmãos, não existe nada que seja mais prioritário na agenda do reino de Deus do que a salvação do perdido. Nada é mais prioridade no reino de Deus do que a salvação do perdido. Porque Deus não deseja que nenhum ser humano seja condenado. E é por isso que Pedro, quando escrevendo, se não estou equivocado, na sua segunda carta, ele vai dizer que a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, é porque Ele não quer, Deus não quer que nenhum se perca. A razão de Jesus não ter voltado, não é porque Ele perdeu o horário, não é porque Ele se esqueceu, não é por nenhum outro motivo, não é porque eu e você não estamos pregando o Evangelho. Não é isso, porque Jesus não precisa de mim, de você, para que o Evangelho seja pregado. Você entende isso? Ele nos dá o privilégio de sermos arautos, representantes dele, isso é um privilégio. Mas se eu e você não fizer, o Senhor vai dar um jeito. O Senhor Jesus vai dar um jeito. De alguma maneira as pessoas crerão. E eu me lembro de um testemunho que a gente ouve das cruzadas evangelísticas. Usando aquele filme Jesus, no passado era muito usado. O grupo que foi para um determinado tribo para levar a mensagem de Jesus. Então, qual era a estratégia? Eles passavam o filme de Jesus e depois faziam um apelo para as pessoas entregarem a vida a Cristo. E é interessante que nessa tribo em especial, eles passaram o filme e toda a tribo se converteu ao final. Eles não tinham vivido aquela experiência. E eles ficaram atônitos e curiosos. Como pode? O que aconteceu? O que foi diferente? E então foram conversar com o líder da tribo. E perguntando para o líder da tribo por que aquilo tinha acontecido, o líder disse: olha, este personagem do filme, a pessoa que representava Jesus, aquela figura de Jesus no filme, esse personagem passou aqui ontem. A tribo toda compartilhou que no dia anterior, aquela mesma figura passara no meio da tribo e foi embora. Só isso, passou no meio da tribo e todo mundo ficou ali, o pessoal da tribo. No dia seguinte eles assistem o filme. E quando então eles são convidados a crerem, a tribo toda creu. Deus não precisa de mim e de você para fazer a obra. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que a prioridade do reino de Deus, é por isso que na natureza do reino, a salvação, ela vem como prioritário. E eu e você não podemos desprezar isto. Irmãos, tem muita coisa no reino de Deus que é boa, mas não é prioridade. Você entende? Tem muita coisa no reino de Deus que é boa, mas ela não é prioridade. E nós temos que priorizar aquilo que para Deus é prioridade. E para Deus é prioridade a salvação dos povos. Aquele indivíduo com quem você convive todos os dias e que ainda não crê em Jesus, ele deve ser alvo de suas orações. E na primeira oportunidade de você ser arauto na vida dele, você precisa ser.
Terceiro e último aspecto que quero compartilhar com vocês é que a natureza do reino de Deus, ela é acompanhada de sinais. O texto diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, isso daqui não é condicional. Isso aqui é automático. A natureza do reino de Deus é acompanhada pelos sinais. Em indo, vivendo a nossa vida como discípulo e pregando o evangelho onde quer que a gente vá, o texto sagrado afirma: os sinais nos acompanharão. Os sinais aqui, esses prodígios aqui, eles são coadjuvantes. E às vezes, as pessoas começam a dar um protagonismo para os sinais que a Bíblia não dá. O protagonismo, irmão, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas, é dar a boa notícia para aquele que está perto de mim, de você, e dizer: meu amado, minha amada, querido, querida, a boa notícia que você precisava chegou, aleluia! Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Irmão, nada pode ser mais positivo, nada pode ser mais importante, nada pode ser na vida de um indivíduo melhor do que ele saber que Jesus morreu por ele. E é nesse exercício, irmãos, que eu e você, no exercício da pregação do evangelho, do anúncio das boas novas, em sendo arautos onde quer que a gente chegue, que esses sinais se manifestarão. E eles se manifestam. Você sabe o que eu acho interessante? Quando o texto diz que expelirão demônios, expulsarão demônios, é interessante, porque demônios aqui se referem a um espírito divino que é inferior a Deus, mas é superior ao homem. No entanto, no exercício da pregação do evangelho, de apregoar as boas notícias, estes que são inferiores aos demônios têm poder, têm autoridade de dar ordens e eles obedecerem. É por isso que você vê um servo de Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que diz: sai em nome de Jesus, e o Espírito precisa sair. Ele não tem como ficar. O texto sagrado, ele aponta para o fato que não há negociação. O demônio não pode dizer assim: olha, não vou sair. Ele não pode fazer isso. Porque o texto está apontando para o fato de alguém que tem autoridade para expulsar usando de força, se for necessário. Não força física, força espiritual. É como se um indivíduo fosse expulso de um grupo. Você já viu alguém que foi expulso de um grupo? Por exemplo, o indivíduo é advogado. Quem é advogado aqui? Deixa eu ver. Ninguém? Se a OAB julgar que aquele indivíduo está fora, ele é expulso e ele não tem o que o indivíduo faça. Existem outras formas de expressar isso aqui, mas que eu fico impedido de usar. Mas é expulsar mesmo, irmãos. Não tem como o demônio dizer: não, não quero. É isso que o texto está dizendo. Mas entenda, no exercício de apregoar, no exercício de ser o representante na pregação das boas novas. Não é expulsar demônio por expulsar. Não é caça-fantasmas. Sabe aquele negócio de pegar o carrinho branquinho e sair pelas ruas? Não é isso, irmão. E tem gente que acha que: não, eu vou ser um exorcista oficial. Que isso? O texto sagrado, ele está dizendo que os sinais, eles seguem.
os sinais acompanham. Isso é a natureza do reino de Deus. Ele não é protagonista, ele é coadjuvante. Enquanto você vai pregando o evangelho, você tem autoridade para chegar onde você chegar. Pode ser o lugar que você for. Você chega e você fala em nome de Jesus e o demônio sai. Não, mas isso aí tem que ser pastor para fazer. Não. O texto não está falando de pastor. O texto está falando de quem? De discípulo. Então, onde chega um discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Deixa eu ver. Quem é discípulo de Jesus? Você tem autoridade para dizer a qualquer demônio, sai, e ele vai sair. É isso que o texto está dizendo. E ele diz mais. Ele não diz só isso. Ele diz que falarão novas línguas. E aqui fica uma confusão, né? Porque daí os batistas, os presbiterianos, os históricos ficam tentando dar um jeito no texto. E aqui, irmãos, é novas mesmo. É um idioma que não é conhecido. É um idioma novo. E o texto, o novo, é recém-criado. É dialeto, que outros povos não conhecem. É esse o sentido do texto sagrado. As pessoas ficam inventando. Mas é isso que o texto sagrado está dizendo. Veja, mais uma vez digo, não é protagonista, é coadjuvante. É na pregação do evangelho. É por isso que Paulo, quando vai falar sobre dom de línguas lá à frente, ele diz, inclusive, que esse dom serve só para edificar o indivíduo e para a evidência entre os povos, para o incrédulo. É um sinal para o incrédulo, é assim que ele se refere. O texto continua e diz assim, pegarão em serpentes. E é interessante que o texto não é assim, ai, peguei, não é isso. O texto é, pegarão e levantarão. Porque tem uns bestas aí, você já viu? Você conhece o crente 333, não? Aquele que é meio besta, né? E está cheio. Gostaram dessa, né? Anota lá nos anais das pérolas do pastor Jean. Mas não fui eu que inventei também, não. Só estou replicando aí, né? Tem muita gente aí, não é? Que é meio besta, não é assim? Tem uns também. E fica lá pegar a cobra. Irmãos, não é pegar por pegar, não. Paulo, lembra da história de Paulo? Paulo está lá, passou pelo naufrágio, aquele negócio todo, mas ele está ali, pregando o evangelho, falando, apregoando, sendo arauto. Ele está falando de Jesus, aí ele vai pegar a lenha, não é? Vai arrumar a fogueira, e aí quando ele está arrumando a fogueira, uma víbora pica a mão dele. E o texto sagrado diz que aconteceu nada com o Paulo, continua lá o Paulão, firme e forte, vivo da Silva. Por quê? Porque o texto sagrado já havia falado... Jesus já havia dito isso. No exercício de ser arauto, se a gente resolver, né, dar uma desse tipo de pessoa aí, né, meio besta aí, e resolver, bom, né, isso já não é ser meio, para mim é ser besta inteiro, né? Os caras pegam, vão lá mexer na cobra, vamos lá, mexer por mexer, faz uma reunião de crente para pegar em cobra. Irmão, olha que absurdo. O texto não está falando disso, e é isso que tem gente querendo fazer. É interessante que o texto diz que é isso, é pegar, é levantar. Mas aqui tem uma coisa interessante, irmãos. O sentido do texto é que esse terá domínio sobre a serpente. É serpente mesmo, a cobra que você conhece, mas também no sentido da serpente que se revelou lá no paraíso, lá no Éden, Satanás, o diabo. É autoridade sobre o diabo, é dominar sobre o diabo, é levantar, é nesse sentido, e é assim que o povo de Deus marcha, e marcha mesmo. Esta é a natureza do reino de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos, e se impuserem as mãos sobre os enfermos ficarão curados. Vamos fazer uma campanha de cura. Não é nesse sentido. É indo, sendo discípulo, anunciando as boas novas, sendo arauto, onde você for, encontrou um doente, põe a mão, ora por ele, e ele então vai ser curado. Por isso, irmãos, eu e você, filhos de Deus,
Filhos do Deus Altíssimo, precisamos nos unir àquilo que Deus está fazendo ao nosso redor e colocar as nossas vidas à disposição dEle para sermos arautos neste mundo. Fiquei tão feliz quando eu vi a Neide falando hoje. Não, a gente tem que focar em alcançar a pessoa para Jesus lá na nossa célula. Aleluia, glória a Deus. Que esse seja o pensamento de todo líder de célula e que esta seja a prática de toda a célula. Porque a célula existe, irmãos, para reunir os arautos. E esses arautos indo no dia a dia da semana, se reunindo lá, seja no condomínio, na praça. E célula, irmão, ele pode acontecer em qualquer lugar, porque célula é relacionamento. Célula não é uma reunião, célula não é uma instituição, célula é relacionamento. Então a célula ela se reúne no shopping. Olha para os jovens aí. Começa a fazer célula lá no shopping. A célula dos jovens está multiplicando? Não. Começa a fazer célula no shopping. Ah, vão prender a gente, vão ridicularizar a gente. Aí é com vocês. Vocês que sabem se vocês querem ser arautos ou não. Mas vai fazer no shopping, vai fazer na praça, vai fazer onde tiver que fazer. Vai lá onde as pessoas precisam ouvir. Você sabe por que tem célula que não cresce e não multiplica? Porque ela está sendo célula no lugar errado. Vamos reunir eu, o pastor Daniel, o pastor Levi, vamos fazer uma célula, nós três, toda semana. No gabinete ali, vamos fazer célula ali, vai ser bom, né? Não, irmãos, isso aí, célula, ela precisa ir onde as pessoas estão. Lembra, falei lá no celebrar, não é? Jesus vendo as multidões, teve o quê? Quem foi no celebrar? Misericórdia, gente. Ó, já dei a dica. Jesus vendo as multidões, teve compaixão delas, teve misericórdia delas. E vendo lá no texto sagrado, irmãos, não é olhando, é percebendo. Você tem percebido as multidões ao seu redor? No seu condomínio, no seu trabalho, no seu ir e no seu vir. É isso, é disso que se trata este texto. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós fomos chamados para ser arautos. Jesus chega nessa conversa com os discípulos. A primeira coisa que Jesus faz é dar uma escrachada legal neles, dizendo: olha, tem duas doenças que estão aí em vocês. A apistia, a infidelidade, a incredulidade. Jesus está falando com os discípulos dele, ele não está falando com gente nova, não está falando com os discípulos, os caras que caminharam 3 anos e meio com ele. Ele está dizendo: olha, a apistia está aí, a infidelidade, a incredulidade, a dureza de coração está aí, a esclerocardia está aí. Mas eu quero que vocês saibam que eu chamei vocês, impus as mãos sobre vocês, enviei vocês para que a natureza do reino de Deus se manifeste na vida de vocês. E a mesma coisa o Senhor fala para mim e para você nesta noite. Jean, fulano, fulana, meu filho, minha filha, meu amado, minha amada, você não está sendo alvo da dureza de coração, da infidelidade. Eu salvei você para que você fosse livre eternamente das consequências do pecado. Mas não é só para isso. É para que agora você leve essa notícia para as outras pessoas. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Jesus. E Jesus, Ele quer que eu e você, nesse tempo que temos aqui de planeta Terra, de jornada, sejamos arautos, pregadores deste evangelho maravilhoso, priorizando a salvação de pessoas, orando por elas, falando o amor de Jesus a elas, evidenciando o amor de Jesus a elas, sabendo que os sinais nos acompanharão. Sim, você
você tem poder e autoridade para expulsar demônios. O texto diz que no exercício de apregoar o Evangelho de Jesus, se você tomar alguma coisa que não deveria tomar, isso não vai causar mal a você. Se a serpente quiser picar você, não vai ter poder sobre você. Você terá poder e autoridade para curar. É isso que o texto está falando, irmão. Isso é para mim e é para você. E eu queria dizer que você não deve jamais, em hipótese alguma, priorizar aquilo que a Bíblia não priorizou. Não é prioridade expulsar demônio, não é prioridade curar, não é prioridade ter esses embates no mundo espiritual. Isso é prioridade, isso vai acontecer naturalmente. A nossa prioridade é apregoar as boas novas do reino de Deus. E o Senhor conta comigo, com você. Os maiores arautos não são grandes pregadores, não são pastores famosos, são discípulos que creem nesta palavra e eles vivem a verdade desse evangelho, porque eles abraçaram como verdade para as suas vidas o fato de que Jesus é Senhor, de que Jesus é o Salvador, e eles vivem isso diariamente. Quem está ao redor vê na vida deles as evidências da manifestação do reino de Deus. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Ele espera que eu e você sejamos esses arautos, onde quer que a gente vá. Pai, eu e os meus irmãos que estamos aqui, ouvimos a Tua palavra. Deus, e a semelhança, Deus, dos discípulos, eu peço, o Senhor nos ajude, para que a gente tenha a coragem, Deus, de vencer a apatia, vencer o comodismo, vencer, Senhor Deus, qualquer tipo, Pai, de enfermidade espiritual que a gente tenha. E respondamos, todos nós que estamos aqui, aqueles que estão participando desde suas casas, Pai, que o Senhor nos ajude para que a nossa resposta ao mundo seja pregar o Teu Evangelho, as boas novas do Senhor. Essas boas novas que apontam para o fato de que ninguém precisa ficar condenado, porque o Senhor Jesus já nos libertou da condenação eterna. E que, Deus, isso seja prioridade todos os dias de nossas vidas, mesmo nas nossas profissões, mesmo, Senhor Deus, no convívio da família, mesmo no nosso lazer, onde a gente for, Pai, onde a gente estiver, que seja prioridade para nós compartilhar com o nosso próximo essa boa notícia. Essa notícia é excelente, maravilhosa, de que ninguém precisa ficar condenado e perdido eternamente. E que nós tenhamos, Deus, a singeleza de coração para saber, Deus, que esses sinais vão nos acompanhar. Nós fomos revestidos desta autoridade, então a gente pode chegar aonde quer que cheguemos, ó Deus, com a confiança de que o Senhor é conosco, e porque o Senhor é conosco, ninguém pode nos resistir. Se as hostes espirituais do mal não podem nos resistir, Pai, não será homem que nos resistirá. Que esta verdade tome conta do coração do Teu povo, da Tua igreja, e que nesse tempo nos levantemos com esta coragem para ser, Senhor Deus, a voz do Senhor que ecoa. E assim como João Batista, sejamos, ó Deus, a voz do Senhor ecoando neste mundo, que muitas vezes é um deserto. Abençoe a mim, abençoe os meus irmãos, eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.